Olá, professor! Sejam bem-vindos no programa das Lições Bíblicas em Ação, um programa da De Cruzeiro para auxiliar todos no preparo das aulas deste quarto trimestre que iniciaremos neste domingo. A minha alegria de mais uma vez estar com vocês, e aqui está a nossa revista. Você com certeza já está estudando, não é? Lições Bíblicas, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E o comentarista, nosso irmão, amigo, pastor, presidente Ezequias Soares, que faz aqui análises bíblicos, teológicos com muita profundidade. E a primeira lição é Ezequiel, o atalaia de Deus. Você já tem aí a lição número 1, que você já tem neste slide, e nós já vamos dar aqui início aos comentários. Evidente, é um comentário bem simples, rápido, apenas com a intenção de assessorá-los, de ajudá-los, quem sabe em alguma linha de pensamento que você possa aproveitar. E com isto quem vai ganhar é exatamente o povo de Deus, aqueles que servem o reino do Senhor, nosso Deus. Pois bem, queridos, nós temos aí então as nossas lições e nossos slides também, o texto áureo, já vamos começar por ele. Diz-nos: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Atenção, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 9,16: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É interessante, queridos, como ela já vem já nos direcionando, né, ao que faz o atalaia de Deus. E quem escreve, como já disse, é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque nós vemos ele que foi chamado por Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais extenso sobre este textuário. Por isso que a felicidade, o Espírito de Deus é que orienta os nossos grandes mestres e ensinadores, como o pastor Ezequias, trazendo o texto de ouro, né, para nós. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é me imposta, é obrigação, essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. A verdade prática continua dizendo-nos, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Parece-nos assim, e de uma maneira introdutória, que o assunto está falando mais do Antigo Testamento, sobre os atalaias, né, do Antigo Testamento. Vemos Malaquias, vemos o próprio Ezequiel aqui como atalaia. Pois bem, amados, eu quero me deter muito mais especificamente para os nossos dias, né? Além de guardar, a atenção está falando exatamente do atalaia, e cuidar. A missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Atalaia, está aqui bem na nossa lição, significa lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Então, já nós temos aqui a função específica do atalaia. Eles ficavam, né, nos lugares mais altos, sempre muito atentos a qualquer movimentação próxima ou mais longe que pudesse alcançar a vista ou a visão. Eles estavam ali atentos a todos aqueles que estavam ou chegando ou não, e eles tinham que tomar decisões rápidas. Interessante que fala bem a verdade prática,
que é também o atalaia deve anunciar o julgamento divino, como as boas novas. Como as boas novas fala do Evangelho. Então, amados, já dando uma introdução rápida sobre esse assunto, nós observamos que os nossos dias têm que ter muitos atalaias. Eu trouxe apenas como exemplo, em Atos capítulo 9, versículo 15, se você pensar bem, lá nos diz: mas o Senhor lhe disse, vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, perante quem? Os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Você está vendo nesse slide uma figura que lembra exatamente Saulo, né? Quando foi interceptado por Deus no caminho de Damasco, né? E houve ali um encontro maravilhoso, e também que a Bíblia nos diz quanto a esta maneira de o Senhor Jesus Cristo alcançar essa pessoa para colocar como atalaia. Por isso que ele escreve, como eu já li, e me perdoe novamente voltar ao assunto, que ele mesmo escreve lá em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho não tenho de que me gloriar, pois me é imposta lá no caminho de Damasco. E essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Cristo. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado, estarmos atentos. Também a nós, parece, como eu disse, que nós passamos meio a largo dessa responsabilidade de atalaia, que na realidade o Senhor Jesus, ele não deixou ninguém à parte de ser atalaia, como diz o texto que nós lemos, de julgamento divino e também das boas novas. Isto, como disse Paulo, é imposto, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Cristo. Entendo que nós devemos aproveitar o momento para dar um incentivo muito grande a todos os alunos que você estará ministrando sobre a responsabilidade de nós estarmos levando as boas novas de salvação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário a todos, e quantos deles estão aí vagando nesse mundo, perdidos e esperando um oxigênio, digamos, para a alma, que é exatamente a abordagem do Evangelho de Cristo a essas pessoas. Muitos estão nos aguardando, e eu até penso, né, que a própria congregação ou a próprio campo pode fazer algo específico para o próximo domingo, colocar isso em prática. Então, colocar folhetos à disposição, incentivar a igreja para que possam anunciar a palavra do Senhor. Até porque essas lições bíblicas, elas vêm exatamente com essa finalidade, de nos alertar. Às vezes passamos o tempo desapercebido, envolvido com tantas outras coisas terrenas, esquecemos do principal, que é investir na área espiritual, buscando almas para Cristo Jesus. E não são poucos. E os dias cada vez mais vão diminuindo, não é? O tempo corre mais rápido, as dificuldades, os problemas se alavancam cada vez mais, crescem cada vez mais, digamos, e tornam-se grandes montanhas, e lamentavelmente a estatística do suicídio aumenta de forma espantosa. E por quê? Porque não tem atalaias. Porque se chegar o Evangelho, se chegar a informação do juízo de Deus sobre essa terra, mas também o escape maravilhoso que nós teremos, e todos terão um escape fantástico, quando entrega a sua vida para o Senhor Jesus, passa a confiar estritamente nele. Aí, não, mas eu não fui chamado. Então, nós vemos aí, eu trouxe propositalmente, quando o Senhor Jesus, e ele fala dentro do seu ministério, eu comentava isso recentemente num estudo em uma terça-feira,
dentro do ministério de Jesus, de 3 anos e meio, ele não falou esse versículo quando começou o seu ministério na terra, não falou no meio do seu ministério, ele só falou depois de morto e ressurreto. Como que se ele dissesse aquilo que estava e precisava que eu passasse, que foi a doação única e exclusivamente da minha vida, eu me tornei como natureza humana na terra. Isso está muito escrito lá em Filipenses, capítulo 2, salvo engano, versículos acho que 16, 17, que fala sobre essa posição, de que ele se tornou servo, ou seja, natureza humana, ele como Deus, para quê? Para que pudesse redimir toda a humanidade. E ele só fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não destaca, mas tem que ser profeta. Nós estamos falando do Novo Testamento. Não destaca que precisa ser o pastor presidente do campo. Não é todos. Todos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, confiar, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Você leva o evangelho, as boas novas, mas você leva também, dentro desse versículo, o juízo. Pois quem não crer será condenado. Que condenação é esta? Do que é que ele está especificamente falando? Então é dentro desse assunto que a lição deste ano, ou do quarto trimestre de 2022, interessante que termina com 22, né? E que Deus abençoe também esse próximo domingo. Pense, ore. Muitas armadilhas existem postas pelo inimigo, que querem de qualquer maneira. Não mede se é lícito, se é ilícito, se é real, se é oculto. Não, eles fazem de tudo para alcançar o poder, mas o poder está na mão do Senhor nosso Deus. Então nós descansamos, vamos descansar nas mãos do Senhor Deus. Pois bem, voltando então, quando Jesus ele alcança todos. Interessante que também, se nós pensarmos um pouco mais, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 15, verso 5, também na parte B, se não me falta a memória, sem mim nada podeis fazer. E ele fala lá que sem mim nada podeis fazer. Então tudo, irmãos, nós temos que estar centrado e centralizado no Deus vivo, em Jesus Cristo. E também nesse capítulo diz que aquele que não produz fruto, corta-se e lança, seca, e aí vai para o fogo. Então, amados, este ordenamento, se eu posso assim me posicionar sobre esta aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, dado por Jesus a todos os seus discípulos e a todos os discípulos que viriam, todos os seus filhos, dá para nós ligarmos lá em João capítulo 15. Será que nós podemos contabilizar alguma alma que nós ganhamos este ano para o Senhor Jesus? Será que nós podemos pensar o seguinte: o ano retrasado, o ano passado, eu só distribuí 1000 folhetos, mas este ano, graças a Deus, eu distribuí 2000 folhetos. Eu dobrei para 23, eu vou distribuir 3000 folhetos. Ou seja, nós temos, amados, que ter objetivos para produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento, pessoalmente, e também para trazer almas para o Senhor Jesus. Se hoje nós gozamos da alegria da salvação, se hoje nós gozamos da esperança da vida eterna, porque alguém testificou para nós, e nós estamos agora no reino, não apenas então somente por e para estar no reino, não, nós temos que produzir. Então o atalaia, ele não pode estar no seu posto, que normalmente são postos
localizado e não pode ser diferente, altos e locais altos, para que ele tenha uma amplitude de 360 graus de visão, que ele possa ver de todos os lados, estar vendo até atrás nas suas costas, porque ele vai estar virando, ele está olhando à esquerda, ele está olhando à direita, eu falei da direita, e ele está olhando para frente. Então, queridos, nós precisamos saber o que é que nós estamos fazendo como atalaia de Cristo Jesus. O problema, e repito, é não produzir frutos. E o que é produzir frutos? É uma imensidão de frutos que nós podemos fazer, mas se nós não ganharmos almas, consequentemente nós não faremos absolutamente nada. A leitura da palavra do Senhor, e eu passo a fazer rapidamente, está aí inclusive também no slide. Ele está em Ezequiel capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículos 16 ao 21 e também o 27, que nos diz: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Atenção agora, que é válido também para os nossos dias. O versículo 18: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Você já imaginou isto? Deus tem posto pessoas talvez no trabalho para nós falarmos? Quem sabe Deus tem colocado, num caso seu, meu ou de outros, dentro da faculdade, dentro de um curso técnico, como queira, pessoas ao seu lado, e nós passamos desapercebidos e não falamos do Evangelho de Cristo, das boas novas e também do juízo que virá sobre a terra. E o versículo continua nos dizendo: mas se avisares o ímpio, versículo 19, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Eu quero entender, amados, que vamos pensar, por exemplo, num reino, não é? E falando em reino, você tem um rei, e é designado alguns atalaias para ficarem em lugares estratégicos das fronteiras deste reino, com suas grandes torres e altas torres, os atalaias. E por um descuido, por uma dormência, por um cochilo, o ímpio chega e adentra ou toma posições estratégicas e não é avisado o rei. Não é avisado do perigo que começa ou está se iniciando para a tomada, inclusive, do posto do reino. Ou seja, este atalaia, estou fazendo uma suposição, com certeza, se for e ainda conseguir avisar em tempo, ou tardio ou não, e se não avisar, com certeza, ou morrerá pela mão dos inimigos, ou será apresentado ao rei, que também terá sua sentença já determinada, ou preso ou não, uma prisão perpétua ou não, ou a morte ou não. Por quê? Porque negligenciou. Então esse versículo ele diz o seguinte: se ocorrer, você avisou, mas o ímpio não quis, nós estamos fora já do sangue desse ímpio. É muito sério pensarmos nisso. Continuando no versículo 20, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, vou ler, semelhantemente, igual, a mesma coisa. Quando o justo, quando o seu irmão se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Por quê? Não o avisando tu no seu pecado, morrerá. As suas justiças que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei.
ajudando os mais fracos, os mais humildes, os mais necessitados, talvez os recém-nascidos, no caso espiritual, quem sabe está fazendo 60, 90, 120 dias que receberam o novo nascimento. Então nós precisamos estar atentos e, ao contrário de fazermos alguns comentários indecorosos, pejorativos sobre a atitude ou não desse justo, nós podemos e devemos nos alinhar a ele e falar, orientá-lo, ajudá-lo a voltar ou tomar o caminho do perdão e reiniciar a sua jornada para a nova Canaã. Se não fizermos, também estamos vendo, e nós nos colocamos, nesse assunto eu não vou me envolver, eu não vou conversar com ninguém, isso é problema de A, de B, do pastor, etc. É problema daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Se é o seu caso, consequentemente, também faz parte a sua pessoa, a minha pessoa, a nossa pessoa, para estar levando as boas novas e tentando ajudá-lo numa necessidade, eu diria até traumática, né? Mas, versículo 21, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque é avisado, e tu livraste a tua alma. Não é que livrou a alma de quem você foi orientá-lo, livrou a sua. E nós temos quantos pedidos de Deus, sabedoria dos céus para aconselhar os mais fracos, os mais necessitados. Há uma leitura, eu diria até pejorativa, eu diria até maligna, palavra certa, de que hoje as coisas não são tão assim exigentes. Eu tenho vivido esse quadro já há algum tempo. O tempo vai passando, parece que a Bíblia vai envelhecendo. E eu estive recentemente com 2, 3, 4 pessoas em intervalos diferentes e também de uma maneira pessoal. Não, pastor, mas não, isso aí não pode. Mas você tem que fazer assim, tem que fazer... não, pastor, eu vou até para outra igreja, porque, me entendem, é a evolução do mundo levando as pessoas a se desligarem dos ensinamentos da palavra do Senhor. Para terminarmos, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebeldes são eles. E para finalizarmos, queridos, já que é um tópico apenas e tão somente dentro de minutos praticamente contados, 30, 35, 40 minutos, eu quero ir lá para o quarto tópico, né? Que é sobre a responsabilidade. É interessante nós lermos, estudarmos, achei muito, aprecio demais toda a característica do profeta Ezequias, né? Muito colocado, ou Ezequiel, perdão, eu acho interessante. Porém, todas essas informações sobre Ezequiel, nós vemos e alimentamos muito a maneira como começou, como foi o seu trabalho, etc. Os momentos difíceis, né, dentro da sua vida, e que ele teve até risco de morte. Agora, esse tópico da responsabilidade diz-nos assim: a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro de boas novas de Cristo. Ou seja, já está passando para os nossos dias. E eu venho desde o início já pontuando isso. O seu discurso alcança justos e injustos. Tópico número 1 do item 4. A responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim.
Então, duas responsabilidades. Eu anuncio a Cristo e procuro cuidar cada vez mais da minha comunhão com o próprio Cristo. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Na Bíblia Sagrada tem se eu não me engano, foi Amaás, que foi um mensageiro que saiu de Joabe, de uma guerra, quando o filho de Davi pereceu, Absalão, e praticamente sem mensagem. E o atalaia estava na torre, observou, avisou quem estava chegando, e ele até comenta, se você quiser ler, ele até comenta o seguinte: o atalaia, pela maneira que está correndo, é Amaás. E logo em seguida vem o outro, que Joabe realmente tinha dado a notícia para levar para o rei, para Davi. Muitos mensageiros sem mensagem, isso é um perigo. Nós precisamos estar sempre postos como atalaia, mais atento a todos os movimentos desse mundo perdido e cada vez mais no lamaçal do pecado, e tentar resgatar as almas que ali estão indo para a perdição. Escreveu o apóstolo Paulo: ai de mim se não anunciar o evangelho que está no nosso texto de ouro. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina lá no Novo Testamento, em Mateus 24:13, João 17:12, 2 Pedro 2:20, 22. Isso está dentro do comentário da lição. A responsabilidade do ímpio, quando anunciamos o Evangelho, está falando quando nós anunciamos o Evangelho, e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel: quando ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso nós temos várias aqui, passagens bíblicas. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. E para finalizarmos, a extensão da nossa responsabilidade para os nossos dias. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. O justo está falando do seu irmão, do nosso irmão dentro da casa do Senhor, tem que ser alertado. Eu recentemente soube de um caso do nosso campo aqui, muito triste, envolvendo um obreiro. O mais rápido possível, eu fui falar com o obreiro pessoalmente. Teve até inicialmente alguma dificuldade para me receber, mas depois recebeu, e fomos falar, e fomos conversar. E conselhos não faltaram, até porque era obreiro, ficou mais fácil. Mas é a nossa obrigação. Ele já saiu mesmo, ele pecou, é o problema dele com Deus. E você? E nós? O que é que nós estamos fazendo para ajudá-lo? Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época da pandemia, que diz do isolamento social. Isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar um dos outros na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, a nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Ou seja, nós, queridos, somos um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, é muito forte isso. Quando um dedo do pé é ferido, nós abandonamos, deixa lá doendo, vai infeccionando. Não. Imediatamente nós já vamos procurar um meio de começar a colocar ou tomar um antibiótico, colocar um outro remédio para a infecção, para neutralizar aquela infecção. As mãos estão ajudando, se for no caso do pé, e vamos fazendo
ataduras, ou vamos à farmácia, assim, daqui a pouco eu tenho uma dor de cabeça, é da cabeça, fica doendo, mas está próximo de ter um infarto, está próximo de ter um AVC, não, já se pensa, nós estamos salvando o próprio corpo, e disto, amados, fala-nos da responsabilidade do nosso irmão que está se esfriando, que Deus te abençoe. Estamos chegando, não estamos chegando não, chegamos já ao fim, não quero cansá-los, mas que Deus possa abençoá-los, enriquecê-los, muito mais daquilo que eu pude transmitir a vocês, dentro do meu coração, daquilo que eu posso, e o Espírito Santo de Deus tem me colocado para deixar essa mensagem. Fique com Deus, que tenham todos uma excelente eleição. Ore, ore e ore, porque o momento é traumático. O que eu fico e descanso, o que eu fico imaginando e descansando, é que nós temos um Deus soberano, que a tudo, absolutamente tudo, está no seu controle. Operando eu, quem impedirá? Meu abraço, Deus te abençoe.